não fica dúvida no que eu desenvolvo hoje. A área que o clube assim mais me ajudou foi com relação à pregação da palavra. Porque quando eu era criança, não era algo que eu pensava que um dia eu conseguiria desenvolver. E eu lembro a primeira vez que eu preguei, a igreja do Mirante era bem lá no alto do bairro, e a Josiane era minha conselheira. E eu fiz ali a pregação, e eu lembro que eu tava suando, minha mão tava parecendo uma cachoeira. E eu tava muito, muito nervosa. Eu lembro que a minha pregação durou 20 minutos. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu não tinha mais o que falar. E o povo olhando pra minha cara e já tinha acabado o tempo. Eu olhei pra ela, me deu vontade de chorar. E eu lembro que eu terminei e falei pra ela, é isso, acabou. Aí ela ali conversou com a igreja e tudo mais. Eu olhei assim e eu gostei do que tinha acabado de acontecer. Não porque eu tava me achando nem nada, mas porque eu falei, Deus, eu quero fazer isso. Eu quero desenvolver isso. E cada pregador mirim eu tava ali. E com a ajuda do clube, porque as minhas conselheiras me ajudavam nisso, a desenvolver o sermão, a pregar, até na minha postura, na desenvoltura, cada pregador mirim eu tava ali. E eu vi que eu fui melhorando a postura, fui melhorando o estudo da palavra, né? Porque o clube desenvolve isso com a gente. Cada classe você tem ali, tem as leituras para fazer, mas a gente tem que explicar o porquê. A gente lê, a gente reflete. Então o Clube JASP, o Clube de Desbravadores, ele não te leva só a ler a Bíblia. Ele te faz refletir sobre o porquê você é um desbravador. Eu com 13 anos, foi a primeira vez que eu vi o clube ir para um campeonato de arte unida. E o Lídio, que estava comandando, e a gente perdeu pontos em Mogi das Cruzes, porque a gente não tinha condição de ter uniforme. E nós estávamos com a camisa branca, com o símbolo dos bravadores, e calça preta, de moletom. Quem podia ter. Mas nem todos eram iguais e tal. Cada um com seu tênis e assim vai. E no final das contas falaram que isso não ia contar, e acabaram contando, e aquilo virou uma injustiça. E aí me marca muito o meu primo Michael chorando, a Patrícia, Alexandre, Alex, Davi. Eu não consegui entender por que eles estavam chorando. Eu não consegui entender a revolta deles. De verdade. Das coisas que o clube fazia, o que você mais gostava, o que você mais sente falta, das atividades do clube? Ordem Unida e os nós. Você chegou a participar dos pelotão de elite? Participei. Mas eu me lembro muito de abraçá-los, abraçar principalmente meu primo. E falar pra ele que um dia a gente ia ganhar um campeonato de Ordem Unida. E aí o meu primo disse, a gente nunca ganhou, meu, e a gente treinou tanto. E aí eu lembro de falar pra ele, a gente vai ganhar, cara. Esse dia vai chegar. Eu participei de vários campeonatos de Ordem Unida depois daquilo. E foi bem chato, pra ser sincero. Mas quando eu pude estar à frente, eu me lembro de não obrigá-los a marchar. Isso pra mim fez toda a diferença. Fui criado pelo pelotão de Ordem Unida e eu disse que você não precisava marchar, você precisava sentir disciplina. Isso era necessário. Quando a gente chegou lá, pra mim tinha um simbolismo muito importante, porque para criar a Ordem Unida foi tudo numa folha de sulfite, dentro da sala de aula, sozinho. Por vezes eu conversava com a minha mãe e eu queria ver uma maneira e eu já pensava no final. Eu já pensava na gente comemorando. Infelizmente o meu primo não estava presente. Mas eu me lembro que quando a gente ganhou, foi a primeira pessoa que eu procurei. E, cara, foi a primeira vez que eu escutei uma pessoa, que pra mim é um irmão, olhar e falar, pô, tô com muito orgulho de você. E eu falei, essa vitória é nossa, entendeu? E essa vitória é do Clube JASP. E ele falou assim, nossa,
era o que a gente precisava. Era o que a gente realmente precisava. Tanto que depois, quando eu fui para Santa Catarina, né, nós tínhamos um clube lá da igreja que era chamado Clube Everest. E aquele clube também já tinha alguns anos. E sempre que participava dos campeonatos, né, tipo, não se destacava, né? E eu era diretor associado ali, né? Eu falei, bom, vamos lá. E a gente já tinha ensaiado, né? Era até a gente brincava que era o passo do aleijadinho que nós criamos ali, né? No Clube Jasp, né? Aquelas brincadeiras ali e tal. E botei esse dali. Falei, vamos fazer algumas coisas diferentes. Eu lembro que até alguns desbravadores ainda questionaram, falaram assim, nossa, mas a gente não faz isso aqui. Aí eu perguntei para eles, né? Eu falei assim, tá, tudo bem. Há quanto tempo vocês fazem isso? Ah, a gente sempre faz isso. Eu falei, ok. Qual foi a melhor posição que vocês já chegaram no ranking? Ah, a gente nunca entrou no ranking. Eu falei, então isso ficou para trás, porque a partir de hoje a gente não sai daqui sem pelo menos o 3º lugar. E quando fizemos a apresentação, praticamente foi a mesma que nós fizemos do Clube Jasp. Nós saímos de lá com vice-campeonato, né? Então isso é muito legal. A gente, tipo assim, eu aprendi e pude passar. Como foi escrever a música e deixar esse legado e ver até tipo a gente cantando o Grito de Guerra ali assim agora? Eu divido isso com a minha mãe, que sempre me ajudou a ser criativo. Música é vida, entendeu? E a música, ela me move. Eu sempre falo isso para quem está próximo de mim. E como o Clube dos Desbravadores me movia, eu sabia que eu tinha essa responsabilidade. Quando eu resolvi criar essa música, foi porque a gente teve um campeonato no Campuri. Uma das coisas eu lembro do evento que me marcou bastante nesse Campuri foi a música do JASP, que na época tinha sido composta pelo próprio Clube JASP, e a gente ia cantar, né, pra região. E eu lembro também que a gente saiu bastante, a gente ficou bastante ansioso por esse momento. E quando a gente cantou, eu lembro que o grupo Wave estava nesse Campuri. Todo mundo ficou assim bastante impressionado, né, porque a gente ficou ansioso, porque era uma primeira vez que a gente estava cantando uma música composta pelo próprio clube, né, não era uma música que a gente estava pegando. E aí eu me lembro de 2 rapazes que chegaram lá, e um deles veio conversar comigo, e ele falou que a gente tinha se apresentado muito bem, que foi incrível, e aquilo foi bem interessante, porque eu senti de verdade que o Espírito Santo, ele tomou a frente literalmente aí para a apresentação do Clube Jasp, porque eu nunca vi tanta gente chorando, sabe? A gente cantando e muita gente realmente emocionada com o louvor. E aquilo mexeu muito comigo. E quando eu chego em casa, eu me lembro de começar a escrever a música do clube para o clube e ficar marcado para a história mesmo. É isso. E tá aí até hoje.